Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro do coração de cada um de nós. Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos diante de Ti neste momento e queremos Te prestar as nossas homenagens e Te oferecer a nossa adoração. Fala conosco através desse momento de meditação, através desse momento devocional. No nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero ler no Evangelho de João, no capítulo 16, nos versos 13 e 14. Evangelho de João, capítulo 16, nos versos 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor. Palavras de Jesus. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade, e não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, pois receberá do que é meu e o anunciará a vós. Aqui são palavras de Cristo aos seus discípulos sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre aquele que o Senhor Jesus enviaria para substituí-lo, para continuar a sua maravilhosa obra messiânica. A pergunta que eu quero meditar convosco é sobre como o Espírito Santo pode glorificar a Cristo. Porque o Senhor Jesus aqui disse que quando o Espírito Santo viesse, ele iria glorificá-lo. Então, é essa a pergunta que nós temos que fazer para o texto sagrado. Como o Espírito Santo pode glorificar a Cristo? Existem três maneiras que nós entendemos que o Espírito Santo exalta a pessoa do Senhor Jesus. O honra, o engrandece. E quais são essas três maneiras? Vamos lá. A primeira delas é que o Espírito Santo, ele glorifica a Cristo escrevendo um livro sobre ele. Isso mesmo. Esse livro nós o temos aqui na mão e ele se chama Novo Testamento. A verdade é que Cristo ele aparece nas páginas de toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Só que no Antigo Testamento, Cristo aparece de uma forma implícita. Ele está ali através do sistema de sacrifícios, através dos personagens, através das festas, através do tabernáculo, através dos objetos de culto, mas ele ainda não havia se encarnado. Agora, quando chegamos no Novo Testamento, que o Filho de Deus torna-se como um de nós, então ele aparece de forma explícita. E o Espírito Santo inspirou e revelou ao coração dos apóstolos e dos discípulos que andavam com os apóstolos as escrituras do Novo Testamento. E o Novo Testamento ele é composto de 27 livros, de Mateus a Apocalipse, e nós cremos na autoridade que a Bíblia dá ao Novo Testamento, ou seja, todo o Novo Testamento é inspirado. E o Novo Testamento é o livro que o Espírito Santo escreveu sobre a pessoa do Senhor Jesus. Vocês já imaginaram se alguém que tem moral, uma pessoa com uma boa reputação, uma pessoa respeitada na sociedade, escreve uma obra a seu respeito com 27 volumes? Essa pessoa estaria te honrando, estaria te exaltando, te glorificando. Foi exatamente o que o Espírito Santo fez. Então, uma das maneiras
através das quais nós aprendemos que o Espírito Santo glorifica a Cristo, é através dessa. Ele escreveu um livro sobre Cristo, o Novo Testamento, que é composto de 27 livros. 27 livros que falam sobre a sua vida e as suas obras. Cristo é glorificado do início ao fim do Novo Testamento através da santa pessoa do Espírito de Deus. A segunda maneira, como nós entendemos que o Espírito Santo glorifica a Cristo, é que o Espírito Santo prepara o cristão para se tornar semelhante a Jesus. Acredito que todos os pais que têm como referência uma pessoa importante, uma pessoa de bom caráter, esses pais, eles gostariam de preparar o seu filho para que o seu filho se tornasse semelhante a essa referência que eles têm. E o Espírito Santo, quando foi enviado do céu para a terra, ou seja, o Espírito Santo está com a igreja, todas as pessoas que são regeneradas pelo Espírito Santo se tornam parecidas com o Senhor Jesus. O Espírito Santo glorifica a Cristo, tornando cada cristão parecido com Cristo na sua vida, nas suas obras, na sociedade, em todos os lugares. Então, eu só me torno mais parecido com Cristo diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, todos os anos da minha vida, porque o Espírito Santo, ele me santifica e através da sua santificação eu me torno semelhante a Jesus. Isso é glorificar a Cristo. Então, como um cristão, eu quero que o meu filho se torne parecido comigo. Como um servo de Deus, eu quero que o meu filho se torne parecido comigo. Mas eu jamais conseguiria fazer com que todas as pessoas do mundo se parecessem comigo. Mas o Espírito Santo consegue fazer todos os salvos se tornarem parecidos com Jesus. Ah, meus irmãos, não existe uma outra maneira dele exaltar a Cristo como essa, já que Cristo é o Senhor e o Salvador da vida de vocês, então agora vocês serão cristãos. Vocês se tornarão semelhantes a Jesus na vida e nas obras. Por isso que Paulo podia dizer que nós deveríamos imitá-lo, porque ele era imitador de Cristo. Glória a Deus por isso. E a terceira e a última maneira, como o Espírito Santo glorifica a Cristo, é que o Espírito Santo veio buscar uma noiva perfeita e virgem para Jesus. Essa metáfora da família é uma das metáforas mais conhecidas da Bíblia. De uma forma simbólica, Cristo ele tem uma união tão profunda com a igreja, uma união tão espiritual com a igreja, uma união tão sobrenatural, que a Bíblia usou o casamento como figura da união da igreja com Cristo. E o Espírito Santo veio buscar essa noiva pura, imaculada, sem manchas, sem ruga, sem prostituição, para apresentar diante do Filho de Deus, e então o Filho de Deus tê-la como sua noiva, como sua igreja, por toda a eternidade. Eu fico pensando, se um homem tivesse um filho querido, e então chamasse o seu companheiro mais leal, seu amigo mais leal, seu irmão mais leal, né, a pessoa que ele mais confia, e dissesse para essa pessoa assim: eu quero que você vá pelo mundo e procure as mulheres mais perfeitas do mundo. E dentro dessas mulheres, no meio dessas mulheres, as mais perfeitas de todas, eu quero que você encontre a mais perfeita de todas, e será com ela que o meu filho se casará. E foi exatamente isso que Deus fez.
O Espírito Santo veio, pegou pecadores, os redimiu, os salvou, os regenerou, e agora esses pecadores que não são mais perdidos, são redimidos, eles se tornam a noiva de Cristo, e um dia nós seremos todos apresentados a Cristo como a sua verdadeira noiva, pura e imaculada. Então, sobre essa pergunta que nós fizemos para o texto, onde Jesus disse que o Espírito Santo, quando viesse, o glorificaria, são essas as 3 respostas que eu quero destacar com vocês nessa devocional. Amém? Deus vos abençoe. Até a próxima.